Sobre o assunto que a galera já tá comentando aqui no chat, inclusive, tá? Informação que nós temos apurada pelo nosso grande Michel Anderson é a seguinte, tá? Sobre o Iago Pikachu. Vou até abrir o grupo aqui de novo pra gente pegar certinho o texto. Ele escreveu o seguinte: Pikachu esperado na sede amanhã para assinar contrato. Isso significa que, olha, tá fechado, Se o Remo espera, o Pikachu chegar amanhã lá para assinar o contrato, porque os caras se acertaram, as bases foram estabelecidas, salário e tudo mais, e o Pikachu vai ficar em Belém. A proposta da Turquia foi pro espaço então, né? Que era o que também o próprio Michel disse. Isso é uma proposta da Turquia. E se ele tá em Belém, se eu não estiver errado, o Pikachu tem família em Marituba. Que não fica muito longe também da sede. Então, é bom pra ele, né, querer ir pra lá e já me adiantando, eu não traria o Pikachu. Eu não traria, mas tudo bem, eu não traria pelos últimos anos dele, não pela qualidade, é um jogador que tem qualidade, mas pelos últimos anos, jogou pouco. Eu não traria ele, mas fazer o quê? Eu acho que a diretoria deve estar bem convicta ali do plano que está querendo traçar. É uma opinião. Se você que está do outro lado concorda, discorda, tá tudo bem. Mas eu não traria o Iago Pikachu nesse momento. Eu acho que havia momentos para trazer ele. Eu estou falando mais da dupla daqui também, de Remo e Paysandu, que poderia ter trago ele em momentos melhores. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Em outros momentos, os times daqui teriam condição de trazer o Pikachu? Eu acho que a resposta é não. Talvez o Paysandu na Série B, mas teria que ser uma grande operação. Acredito que não. Só encerrando carreira. Só se fosse, só se trouxesse um caminhão de dinheiro pro cara, ou talvez nem isso, porque o Pikachu, quando tava na Série B, o Paysandu, vamos lá, vamos colocar 24, 2 temporadas bota atrás. a de 24. Não, vamos colocar 2 temporadas atrás, quando o Paysandu, na volta do Paysandu à Série B. Vai lá, o Paysandu quer trazer um cara de peso pra ser o cara. Há 2 anos atrás, o Pikachu tava arrebentando no Fortaleza, ganhando muito bem, jogando Libertadores. Né? Tô recebendo aqui uma ligação, cara. Opa, então, vai lá. Fala aí o que você acha do Pikachu. Eu acho Sabe o que é Pikachu interessante? um bom jogador. Licença, Max. É que a gente falou sobre isso ontem, né? Do opiniões diferentes. Falamos. Eu concordo com o que o próprio Landozinho comentou. Acho que é um jogador útil. Acho que o Pikachu pode contribuir. Acredito que é um atleta voluntarioso. Mas eu foco muito nas 2 últimas temporadas, né? E principalmente nessa de 2025, sobre a minutagem que o Pikachu teve. A média de 2025 foi de 45 minutos, tá? Isso para mim é muito pouco para quem está contratando um atleta para ser regular em 2026. Nós estamos falando de Série A, nós não estamos mais falando de Série B, de Série C, Copa Verde, somente ali uma competição muito fraca. Então, acho, pela minutagem, pelo ano que ele poderia ter sido melhor, eu não o traria. Eu acho que a gente precisa separar as coisas em relação ao Pikachu do início de carreira, ao Pikachu ganhando o Brasil, jogando muito no Vasco e principalmente no Fortaleza. Mas a gente precisa entender também quem foi o Pikachu de 2025. Mas bora lá. A ligação que eu recebi, estou na linha agora. Paulo Fernando Bad Boy, interrompendo as suas férias merecidas para confirmar pra gente essa situação, Paulo Fernando. A notícia que vai causar uma das maiores repercussões aqui no futebol paraense, porque é um ídolo do Paysandu indo pro Remo, quando o Remo tá jogando a primeira divisão e o Paysandu tá na Série C. Boa tarde, Paulo Fernando, seja muito bem-vindo ao Liberal Mais Esporte, tudo bem? Primeiro, João Vanderlei, um grande abraço a todos vocês, parabéns pelo grande programa que vocês estão fazendo aí, tá? Sucesso a todos. E eu quero dizer para vocês que hoje, estamos agora de 17 horas e 54 minutos, há meia hora atrás recebi um telefonema de um prócer azulino, e Iago Pikachu, ele é jogador do Clube do Remo, entendeu? Ele já é jogador do Clube do Remo. E eu tô vendo aí algumas opiniões, e algumas eu respeito todas, mas eu só tenho uma coisa a dizer: Iago Pikachu é um grande reforço para o Clube do Remo.
tem que se esquecer o fato que se um dia o garoto, Iago, numa brincadeira, ou até, sei lá, em tom de gozação, falou algumas coisas, isso tem que ser esquecido. O que tem que se lembrar é o seguinte: Iago Pikachu é um grande batedor de pênalti, é um grande batedor de falta, é um grande jogador que está acostumado a disputar não só a primeira divisão, como Libertadores, como Copa Sul-Americana. Então, nós temos que saber separar o joio do trigo, temos que saber separar paixões, e isso eu estou falando, não é com a bancada, eu estou falando com o torcedor paraense, nesse momento. E para mim, Iago Pikachu é um grande reforço do Clube do Remo. É um jogador que qualquer time gostaria de ter. Vai se falar que, isso há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, negativo. O Iago Pikachu é um jogador versátil. Ele joga de lateral, ele joga de meia, ele finaliza e eu só tenho uma coisa a dizer. Parabéns aos dirigentes do Clube do Remo pela contratação de Iago Pikachu. Outro nome que também está 90 e algumas dízimas periódicas acertado com o Clube do Remo. O jogador João Lucas, lateral que era do Grêmio. Esse jogador está certo também com o Clube do Remo. O Remo foi atrás, companheiros, do Keno, jogador que estava no Fluminense. O Remo foi atrás também e fez proposta. Marcos Rocha, lateral direito, que era do Atlético, do Palmeiras. E também foi atrás de Lima, outro jogador que surgiu. Gabigol, o caso Gabigol. Como aconteceu o caso Gabigol? O Remo fez proposta. O Gol respondeu o seguinte: eu só posso falar alguma coisa, tá? Se o Cruzeiro, quando eu me reapresentar, disser que eu não estou nos planos. Então, primeiro eu tenho que saber o que o Cruzeiro depende da minha vida. Então, com essa resposta de Gabigol, ele não disse nem que sim, nem que não. Mas o Remo fez a proposta. E se o Clube do Remo conseguisse trazer o Gabigol, e aí que eu digo: Paulo, o Gabigol ele faz problema. Paulo, o Gabigol é o querido da molecada. O Gabigol ia chegar em Belém vendendo 300, 400 mil camisas para pagar toda a folha do Remo. Então o Remo tem que pensar assim, pensar em coisas grandes, com o pé no chão, porque se o Gabigol, por exemplo, viesse para Belém, como é o caso do Richarlison, que se falou também, o Remo só iria arcar com metade do salário. A outra metade seria paga pelo dono do jogador, que hoje é o Cruzeiro, e no caso do Richarlison, seria bancado também metade pelo clube que está com o direito dele hoje. Então, gente, um grande abraço. Vou voltar para minhas férias aqui, assistindo vocês. Bed. Pois não, meu querido. Richarlison, qual Richarlison, Bed? Não, Richarlison, o que estava no Fortaleza. Davidson. O Davidson. Que susto, eu pensei que já veio do top. Não. Pensei que era o Pombo. Davidson. Sim, o Davidson. Perdoe e peço perdão pra galera. É o Davidson que aqui pra nós, o Davidson faz confusão. O Davidson, gente, a primeira divisão precisa de gente pra fazer confusão mesmo. O Remo vai disputar um campeonato. Eu já escutei algumas coisas que às vezes eu tô de férias, dá vontade de eu virar, sabe? Eu digo, não, peraí, porra. Outra hora aí eu escutei nego dizendo, infelizmente, o Remo tá jogando o campeonato que todo mundo quer jogar no Brasil, cara. A primeira divisão. A maior liga da América do Sul, grande. Vamos pensar grande, velho. Hoje o futebol do Pará, e eu peço, tá? Eu peço ao torcedor paraense que me entenda o que eu vou falar aqui. Hoje o futebol do Pará, e não interessa se é remista, se é bicolor. Hoje o futebol do Pará vive uma coisa tão linda. Voltamos a ser manchetes em todo o Brasil.
Então nós temos mais aqui torcer para o Paysandu sair dessa situação, voltar para a Série B, voltar para a Série A, sair dessa situação, voltar para a Série B, voltar para a Série A, e o Clube do Remo se mantendo, brigando por coisas grandes. É isso que nós temos que torcer, tá certo? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, continuem comandando aí, e Vanderlei, manda esse animalzinho embora. E Bad? Ele não tá Já desligou? Não, Ah, ele tá tá ouvindo, aqui com a gente. tá ouvindo só o Xinga, né? Tá ouvindo só a gente aqui. Bad, muito obrigado, viu, por confirmar essa informação pra gente. Aliás, só pra, antes de você ir embora, Bad, a sua fonte que lhe falou do Pikachu, deu mais detalhe de alguma coisa ou só confirmou Pikachu é jogador do Remo? Não, Pikachu, você pode cravar aí, o Pikachu assinou, é jogador do Clube do Remo. Já tá assinado? Já assinou. Já tá assinado? Tá certo. Ah, tá certo. O Pikachu tá certo, tá? E bateu o martelo hoje à tarde, tá, Vanderlei? Ele bateu o martelo hoje à tarde e é mais ou menos assim. O mesmo dirigente que eu conversei ainda agora há pouco, cravou o Pikachu e disse que o João Lucas do Grêmio, Sim, o lateral também está contratado. Então é o seguinte, o Remo já anuncia aí 2 laterais, e esses nomes que eu dei para você, o Remo estava no mercado atrás deles. O Marco Rocha, Daverson, o lateral direito, que era do Atlético Mineiro, depois foi pro Palmeiras. O Keno, jogador do Fluminense. E o Lima, que é outro jogador também que o Clube do Remo foi atrás. O Lima é o do Fluminense também. Além do Gabigol, tá? Como eu disse pra você, o Gabigol é um nome. Agora, não se assuste, nem você, nem ninguém. O Clube do Remo está no mercado. O Clube do Remo não está para brincadeira. E vou dizer o seguinte, o Remo fez um trabalho de manter a sua espinha, que foi muito bem na Série B, e vai enxertar com jogadores de experiência, que jogadores que estão acostumados a disputar uma Série A. Então, temos que botar fé nesse projeto, porque o Remo reforça o seu time, o Remo vai em busca de fazer uma grande campanha, e digo para vocês, tá? Eles não me autorizaram a falar, nem quando eu digo não me autorizaram, é porque as coisas têm que ser passadas para a galera de uma forma responsável. Mas o pensamento do dirigente do Remo não é em se manter só não, tá? É de buscar algo a mais. Bad, muito obrigado, viu? O pensamento dos dirigentes do Remo, Vanderlei, não é só em se manter. O pensamento dos dirigentes do Remo é, lógico, primeiro tem que ficar. Mas os caras estão sonhando com coisa mais alta. E isso, te digo mesmo, fico com a alma lavada. Porque a hora que nós, e quando eu digo nós, serve para a imprensa, entendermos que nós somos brasileiros, que falamos português e que temos todas as condições de receber qualquer menino dentro do Mangueirão e largar o cacete, esse complexo de cachorro vira-lata, deixar alguns, a gente arrebenta. Então, tomara que o Clube do Remo continue pensando grande, que o Clube do Remo faça um grande trabalho, tá? Um grande abraço. Grande abraço, Bad. Estamos com saudade de você, tá? Morrendo de saudade. Grande abraço, meus queridos. Valeu, e a Bad. saudade também. Um beijo. Tá aí. Essa foi a participação de Paulo Fernando Bad Boy. Espetacular participação de Paulo Fernando. Confirmando, Pikachu está certo no Clube do Remo. O que me surpreendeu aí foi o Marcos Rocha, né? O Remo foi atrás do Marcos Rocha, lateral Tá no direito. Grêmio. Agora sim, o Paulo não deu mais detalhes de como ficou, só disse que teve proposta, como ficou a situação. Assim, eu respeito muito a opinião de cada um, né? Eu continuo achando que, assim, por questão de minutos, eu não traria o Pikachu. Agora, eu tenho que concordar numa fala que o Bad... Pikachu que jogou 53 Exatamente. partidas na última temporada. Exatamente. Agora, uma coisa eu tenho que concordar com o Bad. O Pikachu é um cara que
tu não precisa falar da Série A pra ele. O Marcos Rocha é um cara que tu não precisa falar da Série A pra ele, assim como outros nomes, né? O Gabigol, que ele também citou, e, querendo ou não teve mais um agora, gente, que ele falou. O Daverson e o Lima, né? Só que o Lima parece que já acertou com o São Paulo, não sei se isso é verdade, enfim. Mas são nomes que, de fato, conhecem ali a Série A. Daí, como eu falei aqui para vocês há pouco, talvez o Remo estivesse esperando algumas definições após a virada do ano para poder anunciar alguns nomes grandes ali, né? Agora, me surpreende muito a resposta sobre o Gabigol no seguinte ponto. Eu tenho que esperar o Cruzeiro, assim. Acho que tá meio claro que o Cruzeiro não quer mais o Gabigol, né? Então, acho que o Cruzeiro já poderia ter adiantado esse processo. Mas, enfim. Legal, vamos aguardar. Deixa eu fazer um intervalo rápido no rádio, agora 6 horas e 5 minutos. Já a gente volta na 98.9. Continuamos na internet, esse é o Liberal Mais Esporte na 98.9. Continuando aqui no YouTube, deixa eu ver aqui a galera. Eu tava com o WhatsApp aberto, tá mais de com 1000 o Bad. aparelhos conectados por aqui. Like na live, viu, galera? Quero chegar a 500. Quero chegar a 500 likes. Ainda estamos com 398 mil inscritos, hein? Estamos indo rumo à marca de 400 mil. E se bater você é novo por 400 aqui, mil inscritos se hoje, inscreva. vai ter surpresa no final do programa. Vai ter surpresa no final do programa. Vamos lá, galera. Like na live que a gente está trazendo informação, hein? Que a gente está trazendo informação quente. E na sequência a gente vai repercutir o peso dessa contratação. Agora estamos de volta no rádio, na 98.9. Se você está agora no carro, está em casa, zapeando aí, tanto no rádio quanto no YouTube, a gente traz a confirmação. E o nosso GC, inclusive, vai ser atualizado aí para trazer para você na tela. Paulo Fernando nos ligou ainda há pouco, em uma participação especial, interrompendo as suas férias, para confirmar. Iago Pikachu é jogador do Clube do Remo, meus amigos. E a galera aqui no chat tá a loucura aqui. Jonatas Luiz, não vão se cortar. O Jean Silva, CR, imagino que torça pro Remo. Boa sorte, Iago, que dê tudo certo. O Davidson Brito, qual jogador aqui jogou 53 partidas na última temporada? Isso não é ter minutagem? Se referindo à quantidade de jogos que o Iago fez esse ano. E, cara, eu vou discordar da opinião de vocês dois, tá, Max e Claro, Loduzinho. amigo. Iago Pikachu é uma baita contratação pro Remo. Ele tem 33 anos de idade, hoje jogador com 33 anos que se cuida, como o Pikachu é um exemplo disso. Cara, ele ainda tem muita lenha para queimar. Tem muita lenha para queimar. E dependendo do sistema de jogo, lembrando que o Iago não joga mais de lateral há muitos anos, né? Ele joga do meio para frente. Depois da primeira temporada dele no Vasco, da segunda ele deixa de ser lateral. Eu acho que ele é um jogador que pode ser muito eficiente pro Remo. E o Remo ganha muita força no elenco. Pô, olha só um ataque que o Remo pode ter. Não vai ser, é claro, o melhor do Campeonato Brasileiro, longe disso. Mas você pode ter ali para jogar só pelo lado direito. Pikachu, Hernandes e Miguelito. É um trio de ataque que é bem interessante, para dizer o mínimo, né, Felipe? Vamos lá. O que é que você gosta do Pikachu no Remo? A gente falou sobre isso ontem e eu citei aqui. Eu acho que o Pikachu é um grande nome para o Remo também por conta de uma idade que ele ainda não está, entre aspas, velho para o futebol. Tem quase 200 jogos nos últimos 3 anos. Oscilou entre titular e reserva de um time que não estava brigando contra o rebaixamento ao longo dos últimos 3 anos. Só no último. Mas que nos anos que ele passou no Fortaleza, ele foi 2 vezes quarto colocado no Campeonato Brasileiro, jogou Libertadores em 2 temporadas, foi finalista de uma Copa Sul-Americana, sempre sendo útil para o time do Fortaleza. Hora titular, hora como reserva. Se o Remo, em algum momento com o Osório, quiser jogar, já que ele muda muito o time, inclusive a formação, quiser jogar com uma linha de 5 lá atrás, ou seja, 3 defensores e 2 alas, tendo muita liberdade, acho que o Pikachu pode fazer essa função. Caso o Remo ele queira abrir mais a defesa adversária, colocando um ponta que tem a perna boa, a perna do lado e não a perna trocada, o Iago Pikachu pode ser uma boa opção para o lado direito. Pode jogar até mesmo mais centralizado em alguns momentos, então acho ele muito interessante nesse sentido. Tem experiência de Série A, tem experiência de campeonato internacional, conhece Belém, independente se ele foi revelado no Paysandu, se ele torceu antes pro Remo, o que ele falou, isso são águas passadas. O que importa é que é um jogador familiarizado com a terra, não vai precisar ser apresentado para a Praça da República, para a Sé e muito menos para a Estação das Docas. Já pode chegar e jogar. E também é um jogador que, por ser paraense, e aqui eu vou fazer uma diferenciação entre ele e, por exemplo, o Ganso. O Ganso ele é paraense. O Ganso
jogou um tempinho na base da Tuna. Independente para quem ele torce, ele foi revelado no Santos. O clube formador do Ganso é o Santos. A vida Ele dele... não tem tanta identificação. A vida dele, Pelo menos não como adulta, Iago. foi fora de Belém. Fora da região metropolitana de Jaqueline-Ananindeua. E- O Pikachu não. O Pikachu, ele faz a base, cresce, se desenvolve, joga profissionalmente, vira, para alguns, um ídolo, para alguns, até hoje ele é, e a partir de amanhã ele era ídolo, e para outros um grande jogador da década passada no Paysandu, antes de sair. Então ele tem um entendimento do que é o futebol paraense no rumo profissional para um adulto. E aí ele pode, a partir daí, sinalizar positivamente para outros jogadores, mostrando esse significado. Eu tenho aqui uma opinião também sobre todos os outros aqui que foram citados. Prefere de 1 a 1 ou posso ir direto? Deixa eu só, ainda sobre o Pikachu, pra gente não mudar, rapidinho, só pra finalizar. Já que o Remo contratou o Pikachu, jamais vou fazer campanha contra. Eu só discordo, né? Eu também. Agora, mas jamais que- vou fazer uma Rapidinho. campanha contra, e eu digo mais. O Pikachu é uma grande pessoa. Falou anos atrás que não jogaria no Remo, mas, gente, a gente muda de opinião todos os dias. Mais de 10 anos atrás. E pelo amor de Deus, muda muito. E o Pikachu, a gente precisa lembrar de uma coisa. Aos torcedores do Remo que, por exemplo, não querem um Pikachu, alguns, acho que poucos torcedores, né, não querem ele no Remo. Ele nunca desrespeitou a instituição Clube do Remo. Nunca. O Pikachu é um cara do bem, Deixa eu te cara. perguntar um negócio. Fui hoje gravar um Fala Povo, lá no Ver o Peso, falando sobre as expectativas, né, da torcida para a próxima temporada. Perguntei para torcedores do Remo e também do Paysandu sobre o Pikachu. E aí, como é que foi? Torcedor do Pikachu foi o seguinte, que entende que ele é profissional, Torcedor do... do Paysandu, Paysandu. que ele é profissional e que isso não mancharia a história dele no clube. Pelo menos eu entrevistei alguns torcedores do Paysandu e eles me disseram isso. A galera que eu conheço chama ele de traidor, tá? Não, No sim, grupo de primos claro. aqui já tá traidor. Pois é, traidor. aqui no chat também já falaram isso e é claro, isso vai ter opiniões bastante divididas e ainda mais com essa contratação aí confirmada, a gente vai repercutir Também mais. foi antes do Natal isso aí, que senão ia acabar com a ceia de muita gente. Se bem que o Ano Novo também tem ceia aí, a galera reúne a família. O Jean é ídolo do Remo e jogou no Paysandu e não deixou de ser ídolo do Remo. Pois é, mas qual o tamanho da história do Jean no Paysandu em comparação com a dele do Remo? Não sei, mas é um ídolo. Eu acho que essa questão de idolatria, eu vou muito no que o A influenciador... galera já tá chamando o Pikachu de Figo. O Brownie, ele falou recentemente sobre jogadores do Botafogo, né, de idolatria e tudo mais, que na época ali que foi campeão da Libertadores, ele não considerava nenhum ainda ídolo. Ídolo é o que a gente vê com o tempo. Porque, vamos colocar aqui, o Conca, ele arrebentou no Fluminense, foi bicampeão brasileiro, encerrou a carreira com passagem pelo Flamengo. Só que ele não jogou no Flamengo. Para o torcedor que viveu o Conca no Flamengo e que viu o Conca no Fluminense, pode ter ficado uma mágoa. Mas para esse mesmo torcedor daqui a 30 anos, como é que vai ser a mágoa quando o Conca for fazer uma visita nas Laranjeiras? Eu acho que, E aí eu pego... depende do que o Pikachu fizer com a camisa do Remo. Exatamente, aí eu pego o Pikachu. O Pikachu arrebentou no Paysandu. Se o Pikachu arrebenta no Remo, eu acho que ele perde idolatria no Eu Paysandu. acho que dá até pra dizer que o Pikachu foi o último grande jogador do Paysandu. Cria ou Não, último o último grande grande jogador Que do jogou de Paysandu. maneira grande no Paysandu ou o último Jogou, grande no Paysandu? que foi espetacular com a camisa do Paysandu. A primeira passagem do Thiago Luiz foi assim, mas foi bem curta, né? espetacular. A primeira passagem o Thiago foi. Luiz Thiago arrebentou Luiz, naquela a primeira Série B. passagem, agora a segunda parece que ele tinha desaprendido a jogar. Mas a primeira foi, assim. Mas eu tô contigo, Até porque o Paysandu, o Pikachu teve mais sequência que o Thiago Luiz. O Thiago Luiz foi uma nuvem passageira, assim, mas... Não, e O olha, Thiago Luiz ele não seria ídolo no futuro. o Emerson tinha Pikachu esse poderia projeto, ser. né? Pois é, e eu digo grande jogador porque, por exemplo, o torcedor pode falar, pô, o Nicolas foi marcante com a camisa do Paysandu. Mas tecnicamente, cara, o Pikachu é melhor do que qualquer um que passou pelo clube Eu acho que nos existe últimos... uma diferença entre xodó e ídolo. Nos últimos 15 anos, Pikachu foi de longe o jogador mais técnico Mas bora falar real que aqui. já passou pelo clube. Sabe por que o torcedor do Paysandu tá chamando o Pikachu de traidor? Não é porque ele jogou no Paysandu. Eu acho que não é só isso. É o fato dele ter dito que nunca jogaria no Remo. Sabe qual vai ser a... Eu acho que Foi uma anúncio promessa, dele? né? pesa mais. Ó, Ele é como se prometeu. fosse. Amanhã, Ele prometeu. 8 horas da noite, vai ter um videozinho assim, vídeo no Instagram do Remo.
tipo de choque. E claro que vai ser anunciado amanhã. Aí depois, obviamente. vamos lá. O Viseu foi anunciado no último dia do ano. Na virada, com Grande certeza vai ser. Ó, o Viseu foi primeiro com anunciado um mapa isso de Viseu, depois dele foi anunciado. O Pikachu vai ser algo de raio, de Pokémon, depois vai ter lá Pikachu. A terceira postagem, logo depois, vai ser uma foto do Pikachu criança com a camisa do Remo. Nesse momento. Pode ter certeza. É possível, muito Pode ter possível. certeza. Mas aí é o seguinte, eu acho que tem que passar pelo cara primeiro, se rolar uma coisa como essa. Eu não tenho dúvida de que o marketing do Clube do Remo está trabalhando nisso nesse exato momento. Mas aí, meu amigo, o cara já vai pro Remo, ele aparecer com a camisa do Remo criança, não vai fazer muita diferença, não. Se ele tá? falar assim, não, pô, não quero aparecer com a camisa do Não, Remo. não vai mas fazer, ele vai aí- jogar. Ou mas não, aí é um não. Eu negócio acho a que. mais, cara. Agora eu acho o seguinte: o fato dele ter dito que ele não ia jogar no Remo, que ele nunca jogaria no Remo, tá fazendo o torcedor do Paysandu ter essa ira. Porque, como você mesmo disse, Jean jogou nos dois. Ninguém quer matar o Jean por causa disso. O Eduardo Ramos jogou nos dois, é lógico que é diferente, tem diferença de passagem de um dos Ele dois. nem. A passagem dele no Tudo Paysandu. bem. Mas aí ninguém chamou o cara de. Por quê? Porque Chamaram tem- na época. Olha também. só. Chamaram alguns, mas. Senhores, sobre, Hoje é uma grande O, maioria. Sobre o o shopping da Doca viu um festival pro Eduardo Ramos. Não, no teve- dia. sobre o teve- tamanho dessa negociação. Reflexão de matar os pau-x eu achei interessante Opa. aqui, tá? Postou nas redes sociais. Pikachu no Remo é um golpe na rivalidade Repá. Não é uma travessia direta, mas é tão forte quanto, talvez pior. Pikachu no Remo reforça como o eixo de poder do futebol paraense mudou. Pikachu no Remo é símbolo o símbolo azulino vivendo o que foi sonho bicolor nos últimos 20 anos. Poeta matar os pau-x. Que fazem no homem? Tá de férias, né, Diego? Tá de férias. É por isso. Cara, eu concordo com o Matheus. Não é porque ele faz a escala, não, mas eu concordo com ele. Porque a gente pode falar do próprio Eduardo Ramos. Agora, eu A acredito. dele foi uma travessia direta. É, mas não era ídolo. Não era ídolo do Paysandu, alguns Não era chamaram ídolo. de traidor Foi um cara que também. jogou muito. Jogou Mas muito no eu acho que Paysandu. O Pikachu impacta, é como eu falei. Ele falar que nunca ia jogar no Remo. Tu é doido, hein, rapaz? Não tem condição, cara. Ele tem falado isso. Se ele não fala, galera, eu acho que. Eu ia acho que pegar, mesmo mas assim ele ter dito, mesmo assim não desrespeitou, sabe? Mas é como se ele tivesse feito uma promessa, mas eu acho que isso passa, a gente muda de opinião. Acho que o torcedor que acha o Pikachu, chama o Pikachu de traidor, pô, põe a mão na consciência. O que você falou há 10 anos atrás que você não cumpre hoje? Meu amigo, eu sei, eu concordo com você, mas o torcedor do Paysandu que viu esse vídeo na época vibrou. Se eu fosse torcedor do Paysandu, eu ia falar, é isso aí, tu me representa. Você não é? É isso aí. Lógico que não. É isso aí, você me representa. Se eu fosse torcedor do Paysandu, eu ia falar assim, pega esse time aí e não joga, né? Torcedor é assim, meu amigo. Pelo amor de Deus. Cara. Acho que isso aí pesou demais. Eu avalio como a contratação mais simbólica desse... Eu não vou nem colocar século. Ah. Ou será que dá pra colocar nos últimos... Acho No que século, depois- colocando de 2000 pra cá? Depois do Eduardo Ramos, essa foi a que veio pesada. Acho que vai além do Eduardo Ramos. Eu acho que é maior. Eu acho que vai eu além, acho que, porque eu contrata acho um que ídolo. essa contratação Contrata é um ídolo. maior em simbolismo Vou te falar. do que a do Eduardo Sim, Ramos. concordo. O Eduardo Ramos, ele desce de helicóptero com a camisa 33, saindo do Paysandu, de uma Série B, que tinha sido rebaixado, para jogar no Remo, que na época brigava por calendário. O simbolismo dele usar a 33 foi muito forte na época para o torcedor do Remo. Foi o primeiro dos camisas 33. Eu acho que para o torcedor do Remo, a do Eduardo Ramos simboliza muito. Até principalmente pela história que ele construiu depois. Em relação ao Pikachu, eu acho que significa muito para o torcedor do Paysandu. Humberto Até Rocha- mais do que para o torcedor do Remo. Humberto porque Rocha diz aqui. O que o Matheus falou foi preciso ali. Humberto Rocha diz aqui, pô, o Eduardo Ramos trocar o Paysandu pro Remo na 4ª divisão, tá doido? Porque ele sai do Paysandu, o Paysandu tava na Série B, né? Tinha acabado de ser rebaixado. Tinha acabado de ser rebaixado pra C? Sim. O Remo oferece o dobro. O Eduardo, o Remo na lama, naquele momento, o Eduardo puxava quase 80 mil. Junto com o Atos. O Atos não veio ganhando 80 mil, mas veio ganhando um bom dinheiro. O Atos que vinha da Chapecoense, veio da Chapecoense, se eu não me engano. Então, enfim, né? Uma grana que apareceu no Remo naquele ano lá. E aí trouxe um ar diferente Dá também pra lá se pro lado do discutir. Remo. Acho que até vale uma enquete aí, viu? E uma grande parte de uma torcida organizada xingou Eduardo Ramos naquele momento. E teve uma galera naquele jogo que saiu e não viu nem o segundo tempo. Saiu no intervalo. Tá? É verdade.